Boa noite, amigas e amigos do canal Prozebem. Estamos aqui para mais um momento do nosso NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, que tem como objetivo buscar uma compreensão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos continuar estudando a passagem denominada A Cura da Sogra de Pedro. Esse estudo foi dividido em duas partes. Na semana passada, o amigo, o colega Francisco, nos trouxe os primeiros versículos, e fica aqui o convite para que vocês possam procurar no canal. E hoje nós vamos estudar a parte final desta passagem. Mas antes eu gostaria de fazer um contexto para que as pessoas que eventualmente não assistam à primeira parte possam compreender melhor. Então, nós vimos que a passagem inicia-se com Jesus chegando na casa de Simão Pedro e promovendo a cura da sua sogra, que estava acamada e febril. Após essa intervenção do mestre, ela se ergueu e se prontificou ao trabalho, ao receber aquele influxo, aquele lote de energias restauradoras. Então, ela se levanta. E quando nós vamos buscar uma compreensão maior desse processo, nós entendemos que a cada vez que no Evangelho surge uma postura física, isso representa uma postura espiritual. Então, o levantar-se é estarmos prontos para as demandas da vida, tanto as físicas quanto as espirituais. Então, nós podemos deduzir que naquele momento, quando Jesus entra na casa física de Simão Pedro, ele também adentra a sua casa mental, impondo ali o seu magnetismo divino, curando a sua sogra e os presentes, deixando a sua lição imorredora. Então, feito esse resumo, hoje o nosso estudo vai se restringir aos 3 últimos versículos da passagem, que está no capítulo 4 de Lucas. São os versículos 42, 43 e 44. Eu vou fazer a leitura de cada um deles e trazendo os nossos comentários de uma maneira literal e buscando esse aprofundamento, extraindo o sentido espiritual do que está posto na letra. Então, o versículo 42 diz assim: E sendo já dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que ele não se ausentasse. Então, assim que amanheceu, após aquela noite de trabalho espiritual na casa de Simão Pedro, já nos primeiros raios da manhã, Jesus saiu à procura de um lugar deserto, de um lugar isolado. E isso nos mostra a necessidade do refazimento das nossas energias, esse momento de introspecção, de busca da conexão com as forças do alto, que estão dentro de nós. E ao fazer isso, as pessoas vão atrás, porque queriam ficar junto dele. Elas não queriam que o mestre se afastasse. Afinal, todo mundo tinha testemunhado um grande fenômeno que foi a cura da sogra de Pedro e também de alguns presentes que estavam ali, algumas pessoas presentes, denominadas de obsediadas. E essas pessoas também foram atendidas por aquele magnetismo emanado de Jesus. No versículo seguinte, que é o 43, o evangelista Lucas nos diz: Jesus, porém, lhes disse, isso em relação à multidão que o queria perto: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Então, Jesus, a gente deduz que, naquele momento, ele estava começando o seu ministério e precisava peregrinar, precisava percorrer caminhos, precisava levar a mensagem de amor, de redenção, de renúncia, de perdão a outros povos, a outras paragens. Ele não podia ficar circunscrito àquela localidade. Precisava alcançar outras pessoas, espalhando fraternidade, que é o sentido da sua obra, que é a criação da família universal, como Kardec nos mostra na codificação espírita. E prossegue o evangelista Lucas até o versículo 44, onde está escrito assim: E ele, Jesus,
pregava nas sinagogas da Galileia. Então, nós entendemos que a sinagoga era um local de encontro religioso, mas também de convívio social, de um convívio fraterno. Era um ambiente de aprendizado, era um convite ao estudo, à partilha, à prece, ao auxílio, à integração. Então, a gente enxerga o mestre sempre em movimento. Quando diz, e ele pregava nas sinagogas da Galileia, ele nunca está parado, está sempre de forma ereta, erguida, para levar a sua mensagem. Então, no primeiro momento, ele sai da casa de Pedro, vai para aquela circunstância da introspecção, é acompanhado pela multidão, mas aí ele segue o seu curso do messianato nessas sinagogas. Então, nós percebemos que esses fenômenos curativos, eles provocam grande interesse. As pessoas se aglomeram procurando por eles. Afinal de contas, quem não quer ficar curado dos seus males? Mas a gente deve compreender isso de uma forma mais profunda, porque Jesus ele não veio apenas para promover curas físicas. Ele veio nos mostrar que a verdadeira cura é a cura da alma. São as doenças da alma, onde lá estão a verdadeira raiz, os verdadeiros problemas. Então, tudo isso de uma forma pedagógica, de uma forma educativa e bem didática, ele nos trouxe esse ensinamento. Só que nem todo mundo compreendeu assim. Porque toda a obra espírita nos mostra que as doenças sempre foram consideradas um gênero de provas de difícil aceitação. Tanto é assim que no livro O Consolador, Emmanuel, esse grande evangelizador, ele vai trazer a definição de saúde não como sendo a ausência de doenças, como a gente enxerga aqui no plano físico, mas ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. E, às vezes, para a obtenção dessa harmonia, se faz necessária a doença. Porque a doença é que vai promover esse processo depurativo de todas essas impurezas que se encontram no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico ele vai funcionar como um dreno, como um escoadouro, onde vai ser eliminada, onde essas imperfeições, essas impurezas vão sair, e é necessário que seja assim para que o problema seja resolvido na raiz. Porque nós sabemos, por exemplo, que a febre é um sintoma, é uma manifestação do organismo alertando que algo está errado. Mas não adianta curar apenas a febre, porque a febre vai e volta, se o mal lá na origem não for combatido. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência de buscar a plena cura na essência do nosso ser, lá no âmago do nosso espírito. Os discípulos, eles compreenderam esse processo, mas o povo, em geral, ainda não entendia. E é interessante que no livro Coragem, no capítulo 29, esse capítulo é denominado de Jesus e o Mundo, lá Emmanuel diz que os seus discípulos, referindo os seus discípulos de Jesus, eles não pertenciam ao acervo moral da Terra. Eles foram enviados para promover a humanidade da Terra, aqui, nós todos, nos promover ao devotamento do bem. E, nesse sentido, é a busca da conversão do planeta nesse reino de luz. Então, é isso que está posto nesse capítulo, que é exatamente o que está colocado aqui no versículo 43, que nós fizemos a leitura há pouco, quando Jesus fala que foi enviado para anunciar o reino de Deus, que não é uma localização geográfica, mas é essa construção do bem dentro de nós. Então, a gente percebe, quando nós fazemos a leitura desse capítulo, dentre outros tantas obras, que os discípulos, embora eles aqui tenham vindo como simples pescadores, mas eles já trazem um estoque espiritual já bem alargado em relação à população do nosso planeta. Então, nessa passagem, eles eram simples pescadores, mas já dispunham dentro de si desse estoque espiritual,
dessa elevação. Não é à toa que Emmanuel diz essa frase, eles não pertenciam ao acervo moral da Terra. A gente pode deduzir que eles vieram de planos mais elevados. Então, caminhando para a conclusão, trazendo uma referência cruzada, eu fiz uma conexão dessa passagem com a parábola do semeador, que está no capítulo 8 do mesmo evangelista, Lucas, que é o evangelho que nós estamos estudando. Então, de forma resumida, a parábola diz assim, Lucas vai nos contar que reuniu-se uma grande multidão e veio a Jesus, e eram pessoas de várias cidades. Daí ele contou a parábola, e a parábola é a seguinte, o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte, porém, caiu sobre as pedras, e quando cresceu, secou porque não havia umidade. Uma terceira parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram. Então, essa semente foi sufocada. E no quarto e último terreno, é quando essa semente encontra a terra boa. E aí vai haver uma produção de 100 vezes mais. A terra boa vai proporcionar uma boa colheita. Então, tendo dito isso, exclamou Jesus, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Então, a gente extrai aqui, no sentido espiritual, que é o nosso propósito, buscando compreender a parábola, que a semente é a palavra de Deus, espalhada por Jesus, que no primeiro momento era lançada à beira do caminho, é onde estão aqueles que ouvem, mas logo o seu interesse pessoal fala mais alto. É o ego gritando dentro de nós ainda. No segundo lançamento, no segundo terreno, as sementes vão cair sobre as pedras, são aquelas pessoas que recebem essa palavra com alegria, quando escutam, mas não têm raiz. Então, creem durante algum tempo, mas depois abandonam tudo isso na hora da primeira provação. No terceiro terreno, essa semente vai cair entre os espinhos. Podemos dizer que são aquelas pessoas que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelos prazeres mundanos, pelas riquezas, pelos sentidos físicos, e não tem a oportunidade de deixar, melhor dizendo, essa semente amadurecer. Já no quarto e último lançamento, no quarto e último terreno, essa semente ela é lançada em terra boa. São aqueles corações que já têm uma bondade, que já ouvem e retêm essa palavra, e daí vão produzir a colheita com perseverança, com fraternidade, com amor, com caridade. Então, a gente deixa aqui para vocês essa bela lição do Divino Mestre Jesus, que é o semeador de Deus. Convidamos todos vocês para continuarem assistindo o canal aqui do Prosedem. Até uma próxima oportunidade. Boa noite para todos, boa tarde, bom dia para quem for ver no outro horário. Muita paz.